gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que vocês me pedem muito, que é como utilizar os pincéis. E assim, gente, cada pincel já vem com uma função pré-estabelecida de fábrica, só que vocês podem usar do jeito que vocês acharem melhor. Então, eu acho interessante vocês fazerem em casa, da forma que vocês se adequarem melhor com cada pincel. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês, meus pincéis, eles estão sujos, então não repara. Eu vou lavar depois desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar pelos pincéis de rosto. Eu tô com vários pincéis aqui. Esses pincéis se chamam kabuki. Alguns têm as cerdas mistas, que se chamam dual fiber, que é aquela que é a mistura de cerda sintética com a natural. Esse meu aqui, ele tem essa basezinha mais reta. Aí existem vários tipos, tem a de base reta, tem esse que é a base meio chanfrada e tem as bases arredondadas. Tá vendo? Esse é o estilo caneta e esse meio arredondadinho. Todos eles servem para base. Aí é onde entra os outros aplicadores também de base, que são os línguas de gato. Esse língua de gato são os mais famosos que vocês encontram por aí. Eu não gosto muito do língua de gato para aplicar base, porque eles marcam, eles riscam. Tem gente que gosta de aplicar a base com língua de gato, e realmente, se você ficar polindo bastante, ele até dá certo, mas na prática eu não gosto muito. Eu prefiro o kabuki. Eles são mais juntinhos, tem as cerdas mais densas, e isso, na hora de aplicar a base, deixa a base com um acabamento muito mais bonito, muito mais polido. A questão do formato é puramente de gosto. Eu gosto, às vezes, desse de ladinho para pegar cantinho, mas muitas vezes eu também uso esse. E, às vezes, eu também uso até os arredondados. Aí, eu tô aqui com um kabuki bem pequenininho. Esse daqui também pode ser para aplicar base, mas eu gosto de usar ele quando eu passo aquele contorno cremoso e eu venho com ele para esfumar. E tem este aqui, ó, e ele é ótimo para aplicar o contorno cremoso. Ele vem, encaixa aqui, ó, aplica aqui, dá para fazer o nariz também. Aí também, parzinho dessa de fazer o contorno, tem esse aqui que é o linguinha de gato pequenininho. Esse aqui, ó, serve para fazer contorninho aqui no nariz. Ou também serve para aplicar corretivo, ou também para fazer alguns detalhes. Ah, esse daqui, ó, serve muito bem para aquelas pessoas que gostam de fazer aquele contorno bem certinho aqui da sobrancelha. Esse aqui serve para várias coisas também. E agora vamos aos pincéis de pó, blush. Também tenho alguns aqui. Esses maiorzinhos e bem fofões assim, ó, são macios, serve para aplicar pó. Então ele espalha... Eu tenho um aqui de passar pó que eu amo, que é um da Naked, pequenininho. Ele é bem denso, mas ele é bem fofinho, então ele espalha super bem o pó. Aí um menorzinho, um pouquinho menorzinho do que o de pó, tá vendo? Esse aqui serve para fazer contorno, ele serve para aplicar blush também. Quem gosta também serve para aplicar iluminador. Aí tem esse aqui, que ele também é um médio, também é fofinho. E ele também serve para aplicar ou blush, ou contorno, ou iluminador. Aí tem os pincéis vassourinhas. Aí tem o vassourinha e o vassourão. Na verdade, esses pincéis, eles servem para varrer, ó. Você tá fazendo o olho, aí caiu alguma sombra embaixo, você vem, ó, e varre. E tira a sujeira de baixo. Só que tem um monte de gente, e eu também já fiz isso, que tá usando o pincel vassourinha pra passar iluminador. Ele encaixa direitinho e fica certinho aqui, ó. E esse grandão que eu tenho, também pode ser usado pra passar iluminador. Ele é ótimo pra varrer, que ele pega uma extensão bem grande. Quando a gente faz aquela maquiagem que vai glitter em cima, cai um monte de glitter embaixo, então ele vem, varre e tira tudinho. Mas eu gosto dele às vezes também pra passar pó translúcido. Ele vem, ele encaixa direitinho no rosto inteiro e ele é grande, então ele faz super rápido o serviço dele. Agora eu tenho aqui os pincéis chanfrados. E tem alguns misturados aqui no meio também, que são línguas de gato, para aplicação de corretivo. Deixa eu começar pelo linguinha de gato. Esse pequenininho eu já mostrei várias vezes em vídeo com vocês. Ele serve para aplicar corretivo aqui no cantinho, fazer algum detalhezinho aqui. Com ele eu gosto de fazer, às vezes, aqueles cut crease aqui, marcação. Outro que eu uso pra isso é esse aqui, ó. Na verdade, ele é um chanfradinho bem denso, que é pra fazer sobrancelha. Ou pra passar delineador.
Só que eu uso ele pra cortar com corretivo e colocar sombra depois. O chanfradinho que eu uso pra sobrancelha é esse daqui. Ele encaixa direitinho, ó. E aí dá pra corrigir a sobrancelha perfeitamente com ele. Tem os de pentear. Esse daqui é muito útil. Na hora que você passa uma sombra ou algum lápis na sobrancelha, você pode vir com ele, ó, e penteia pra dar uma esfumada e não ficar muito marcado. Aí tem os pincéis esponjinhas. Esse aqui é bem famoso, vem bastante sombras. E eles servem pra aplicar sombra. Ele não serve pra esfumar, só pra aplicar a sombra. E tem vários linguinhas de gato pequenininho, tá vendo? Tenho de vários kits. Esses servem para aplicar sombra, às vezes eu uso para aplicar corretivo, para fazer algum cantinho, para aplicar glitter também serve. E tem uns pincéis que vêm assim, ó. Eles são bem fininhos e servem para fazer delineado. Quando a gente pega aquele delineador em gel ou faz uma sombra molhadinha e faz um delineado. Para vocês verem que não tem muita regra com o pincel. Eu tenho 2 linguinhas de gato aqui, ó, coloridinho, que eu gosto muito de usar eles para aplicar ou glitter ou fazer alguma iluminação aqui no cantinho. Eu só uso para isso. Esses daqui, ó, se chamam pincel caneta. E eu sinceramente acho que a função principal dele é só foi para aplicar sombra aqui embaixo. Aí tem os pincéis de lábios. Esse eu não acho muito importante para vocês usarem em casa. É mais para profissional. A gente usa para passar, ó, tá até sujo de batom. A gente usa para passar batom na cliente e ficar bem certinho o contorno. Esses pincéis aqui, ó, eles são mais achatadinhos. Ele é bem juntinho, bem certinho. Aí eu gosto ou de passar sombra aqui embaixo, ou de ajeitar algum pedacinho aqui do côncavo, ou algum cantinho aqui também, só pra isso. Esse aqui mais baixinho também é a mesma coisa. Pra fazer algum côncavo mais marcadinho, pra fazer algum detalhe de sombra, ou pra passar aqui embaixo também serve. Esses pequenininhos também servem pra fazer um cantinho aqui, ó, de glitter, de iluminado. Esse daqui, eu não sei o porquê, mas eu elegi ele só pra fazer a sombra preta. Então, eu tenho ele pra aplicar só sombra preta aqui no canto. Quando eu quero uma sombra preta bem marcada, aí eu ponho ele só aqui no cantinho. E esse daqui eu gosto pra aplicar alguma sombra aqui embaixo. Esses pincéis que eu tenho aqui, eles vieram num kit junto com aqueles de rosto. Tem gente que não gosta, mas eu acostumei demais com esses daqui pra fazer cantinhos. Ó, esse daqui eu elegi ele pro marrom. Aí eu venho com sombra marrom, passo no cantinho, venho aqui, ele já fica super certinho. E com ele mesmo eu já consigo fazer um esfumado inicial. Porque depois eu venho com outro pincel de esfumar pra dar acabamento. Esse daqui, que é igualzinho esse daqui, eu elegi pra sombra preta. Mesma coisa, eu pego a sombra preta, passo aqui. Como ele é na diagonal, ele encaixa certinho pra fazer aquelas sombras na diagonais, assim, que faz o degradê de pretinho pra marrom. Fica lindo com esse pincel. E, finalmente, os pincéis mais importantes, ao meu ver, que são os de esfumar. Com esses pincéis de esfumar, vocês conseguem fazer qualquer olho esfumado. Fica muito perfeito usando esses pincéis. Claro, não necessariamente esses pincéis, os de esfumar. Eles são super macios, bem fofinhos. E aí eu uso pra esfumar a sombra que eu passei aqui no cantinho. Pode usar pra esfumar essa transição entre o claro e o escuro também. Esses mais grandões, ó. Esse daqui, às vezes, eu venho com ele limpinho. E ele faz a transição perfeita entre uma sombra e outra. Aí tem os pequenininhos, que eles servem pra esfumar só no cantinho, aquela sombrinha pretinha que de repente você passou e quer só concentrar lá no cantinho, mas não quer deixar marcado. Então ele esfuma só no cantinho. Ele também serve pra passar aqui no meio, pra dar aquela esfumadinha aqui no meio, quando você faz um olho mais cortado. E esse daqui, por ele ser bem curtinho, redondo e denso, muita gente não usaria pra função que eu uso. Mas eu me adaptei com essa função e eu uso bastante, vocês já me viram em vários vídeos, pra fazer o côncavo. Eu só uso ele pra fazer o côncavo marrom, aquela primeira sombrinha de transição. E aí, pra completar, sabe o lápis preto? Então, eles têm essa espuminha aqui, ó. Ela serve tanto pra esfumar lápis aqui embaixo e serve também pra esfumar lápis aqui em cima. Às vezes, quando vocês estão treinando o delineado, passa um lápis e vem com a própria espuminha do lápis
e esfuma aqui em cima, aí fica um delineado bem certinho. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também, que eu guardei pra mostrar pra vocês, esses aplicadores descartáveis. Eu tenho um monte, porque às vezes acontece de ter, ou meu pincel tá sujo, ou de repente aparece alguma cliente com conjuntivite, ela precisa ir pro evento, eu preciso maquiar, e para não contaminar os meus pincéis, eu uso esse descartável. Ele é realmente mais difícil de esfumar, ele nem serve para esfumar, mas caso eu pegue alguma cliente com conjuntivite, eu não posso contaminar meus pincéis. Então eu pego esse pincelzinho, aplico e tento fazer todo o esfumado e todo o trabalho com eles. Eu vou intercalando um com o outro. E essa ponta eu achei legal que vem até o aplicadorzinho, serve para fazer cantinhos, corretivo ou para aplicar batom, caso alguma cliente também venha com herpes na boca. Aí eu uso e jogo fora. E uma última coisa não menos importante, que não tem a ver com pincéis, mas tem a ver com pincéis, são as esponjinhas. Eu conheço maquiador e cliente que gosta de passar a base com a esponjinha, então vai muito do gosto. Eu gosto do kabuki, às vezes eu dou um acabamento com a esponjinha. Essa esponjinha a gente pega, umedece na água, tira todo o excesso e usa ela umedecida. As minhas estão sujinhas, ó. Tem aí em formato de coxinha. A coxinha pequenininha que eu adoro para aplicar corretivo aqui. Tem uma até menorzinha ainda. E essa com recorte, ó, que serve para fazer cantinhos ou esfumar o contorno cremoso. E essa esponjinha aqui que ficou muito famosa, a minha tá até amarelada de tanto que eu uso. Ela é de silicone, ela serve, a princípio ela foi lançada para aplicar base. Por quê? Essas esponjas ou os pincéis que eu te mostrei, eles sugam um pouco do produto. E essa esponja de silicone não suga nada. Só que assim, apesar dela ser destinada para base, eu não me adaptei a aplicar base com ela. E eu gosto muito de aplicar o primer com ela, ou o hidratante. Minhas clientes falam que a sensação é muito gostosa. E eu gostei de utilizar ela porque o primer ele fica inteiro no rosto, não é sugado pela esponja e nem pelo pincel. Aí você me fala assim, mas Denise, você é maquiadora, você tem um monte de pincel, não tem necessidade de eu ter um monte de pincel. E eu falo, não, realmente, é verdade, você não precisa de um monte de pincel. O que eu recomendaria pra você de início é pra você se virar e conseguir fazer qualquer maquiagem. Esses daqui e esse. Ou o kabuki ou a língua de gato pra base, um pincel grande pra pó, um pincel médio que vocês podem usar ou pra contorno, ou para blush, ou para iluminador, um pincel pequenininho chanfrado, que pode ser usado para correção de sobrancelha, delineador e alguns cantinhos, um pincel esponjinha, e esse aqui ele é bem fácil, porque ele já vem até nos kits de sombra, ele serve para aplicar a sombra, e pelo menos uns 2 pincéis de esfumar. Que daí vocês podem usar um menorzinho para fazer um esfumadinho menor e um mais fofinho para esfumar tudo, ou fazer um esfumado mais aqui para cima. Ah, e claro, uma esponjinha. Isso também é opcional, se vocês quiserem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreve pra mim aqui embaixo pra eu ficar sabendo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante pra mim no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!